A história começa com Asa Prateada, um grupo enfrentando um enorme dragão, mas mesmo com as suas forças combinadas, ele não é páreo pra besta. Ele começa a escotear sua cauda no ar com precisão mortal, forçando os membros do grupo a pularem para evitar o golpe esmagador. Eles contra-atacam com seus ataques mais poderosos, mas as suas armas não conseguem penetrar a espessa couraça desse dragão. A criatura reúne energia para lançar um ataque feroz, só que o mago do grupo rapidinho ergue uma barreira para protegê-los. No entanto, a barreira não é forte o suficiente para conter completamente o impacto devastador. Quando o escudo se quebra, Dennis, que é o cozinheiro do grupo, corre pra frente para poder usar o seu próprio corpo para proteger o mago das chamas do dragão. E aí, a chama acaba atingindo o braço dele de leve, então o Dennis rapidamente prepara uma poção mágica, aconselhando ela a não perder o foco. Ele substitui a vice-capitã ali do grupo, Kate, que Dennis sempre cuida de todos. No entanto, o líder do grupo, ele acaba não parecendo impressionado com o gesto de compaixão do Dennis, né? Pelo contrário, parece mais irritado, e aí ele canaliza sua frustração num ataque devastador que atinge diretamente o olho do dragão, fazendo a criatura começar a rugir de dor. Ferido, o dragão entra num estado de fúria total. Ataca tudo ao redor com movimentos imprevisíveis. Apesar disso, o grupo consegue sobreviver ao ataque caótico, né? E o chefe lá grita com a sua equipe que eles mantenham a firmeza e tal. Porque, mano, eles são o grupo mais forte do mundo. Tem que manter as paradas ali. E depois disso, a cena muda para um salão da Asa Prateada, onde todos os membros do grupo estão reunidos ao redor de uma grande mesa, menos Kate. Dennis pergunta ao líder o motivo da reunião, então o líder coloca toda a culpa pelo recém-fracasso nos ombros de Dennis, alegando que se ele não tivesse usado a sua habilidade de voz terrível, o dragão não teria fugido ali e eles teriam conseguido derrotá-lo. Dennis, com calma, lembra que o líder foi quem ordenou o uso daquela habilidade específica, mas o líder se recusa a aceitar a responsabilidade pelo seu comando ali, né, e continua repreendendo o Dennis. Dennis, então, argumenta que o objetivo era derrotar o dragão, colher os seus materiais raros com fins lucrativos, só que quando o dragão entrou do nada em frenesi, se tornou muito mais perigoso, né? Uma coisa ruim demais para continuar a batalha, já que a maioria dos membros estava ferida e a derrota era iminente. Foi então que o líder ordenou que Dennis usasse a habilidade de intimidação da voz terrível para assustar o inimigo, e ele obedeceu, conseguiu expulsar o dragão do campo de batalha, mesmo que a missão tenha terminado em fracasso, e essa decisão salvou a vida de todos. Dennis admite que naquele momento ficou impressionado com o julgamento, né, do próprio chefe, mas agora, ele vendo a sua verdadeira natureza, percebeu que nada mudou. O líder nega completamente ter dado a ordem e vai além, sugerindo que Dennis pode ter sido enviado como um espião para se infiltrar no grupo ali como um rival, com o objetivo de manchar a reputação do Asa Prateada. Então, ele mandou Dennis sair do grupo. E nenhum dos outros membros se manifestou para defender ele, porque todo mundo tinha medo do líder. E o líder foi lá, fez o discurso cruel, dizendo que o Dennis nunca foi digno de fazer parte do seu grupo de elite, porque ele era só um cozinheiro, e segundo o próprio líder, o batalhão Asa Prateada era destinado a espadachins altamente habilidosos, sacerdotes e magos. Mesmo que ambos tenham alcançado o nível 99, o líder afirma que o cozinheiro humilde como Dennis não tem lugar entre os verdadeiros guerreiros. Dennis então percebe que não tem razão para ele continuar naquele grupo, então ele se levanta, encara o grupo, diz ali que eles façam o que quiserem, porque a partir daquele momento eles não são mais problema dele. Ele sai da sala de cabeça erguida, deixando para trás um antigo grupo que serviu fielmente por tanto tempo. Algum tempo depois, Dennis começa a caminhar pelas ruas movimentadas da capital, pensando que também terá que se despedir daquele lugar. Uma jovem esbarra nele acidentalmente e solta o seu balão, que começa a flutuar no ar. A menina começa a chorar e o Dennis rapidamente pega o balão e devolve, dizendo que ele não deve abrir mão das coisas que são importantes para si. Enquanto isso, o líder lá observa de longe a partida do Dennis e sorri friamente, preparando-se para colocar o seu verdadeiro plano em ação. Quando o Dennis estava prestes a deixar a cidade, Kate aparece, tentando impedir ele de ir embora e tudo mais, e mesmo que os outros não reconheçam o papel do Dennis no grupo, ela sabe o quanto ele foi essencial desde o início, cuidando das tarefas importantes como medicamentos, alquimia, culinária. Então o Dennis acredita que outra pessoa poderia assumir suas responsabilidades, mas Kate o contradiz. Ela explica que desde que ele entrou no grupo, a capacidade dele de explorar masmorras perigosas aumentou drasticamente. Agora eles são chamados de o grupo mais forte do mundo, e ela sabe que o resto dos membros não percebe ali o quanto Dennis os apoia nos bastidores, mas ela reconheceu sua verdadeira importância. Kate tenta desesperadamente convencê-la a voltar, e quando isso não funciona, ela ao menos pede para ele cozinhar um último jantar para ela ou preparar alguns almoços para o grupo, e o Dennis não acredita que depois de tudo isso, ela ainda vem com coragem de falar essas coisas. Kate então fica séria e pergunta se ele realmente vai embora para sempre, e o Dennis fica em silêncio. Ela então questiona o que ele faria com a sua vida dali em diante, e o Dennis explica que ele continuaria cozinhando, porque essa é a vocação dele, e revela que inclusive ele pretende abrir o seu próprio restaurante. Kate não quer deixá-lo embora e tenta deter ele de novo, dizendo que foi ela quem o encontrou, que ele pertence a ela e tudo mais, só que o Dennis ele é grato, agradece
agradece por ela ter convidado para se juntar à Asa Prateada, refletindo sobre como eles se deram bem e que, segundo ele, poderia ter sido um motivo pro próprio líder ter expulsado ele, já que o líder tinha um interesse romântico em Kate. Então, ele pede desculpas a Kate e vai embora, mesmo quando ela tenta ordenar o seu retorno usando sua autoridade como vice-capitã. Mas o Dennis não hesita, ele sabe que a vida como aventureiro acabou, mas a vida como cozinheiro tá só começando. Algumas horas depois, o Dennis chega numa nova cidade, onde ele começa a comprar suprimentos para abrir o seu restaurante. E em uma das lojas ele encontra uma caixa mágica que pode resfriar qualquer coisa sem usar gelo. O lojista explica que aquilo é uma caixa de gelo e que é essencial para qualquer restaurante. O Dennis se anima, mas então se lembra de que ele leu um livro favorito, que era Como Abrir um Restaurante. Evitar compras desnecessárias e manter o investimento o mais baixo possível seriam coisas interessantes a se fazer. Então ele decidiu não comprar a caixa, porque poderia usar a magia de gelo. Seguindo as diretrizes do livro, ele começou a adquirir uma propriedade ali abandonada, né? E ele entrou em contato com distribuidores para garantir matérias-primas, comprar alguns utensílios essenciais. Quando ele concluiu essa tarefa, ele refletiu sobre como todo o processo estava sendo divertido e como ele estava cada vez mais próximo de realizar o seu sonho. A próxima dica do livro qual seria? Nunca tente fazer tudo sozinho, porque você não vai conseguir servir todos os clientes. Então o Dennis decide contratar um ajudante. Nesse momento ele percebe uma multidão se reunindo em torno de um traficante de escravos lá, né, que estava vendendo uma jovem que, segundo dizem, já foi filha de uma família nobre. O cara, ele estava explicando que os pais da garota foram derrotados numa luta pelo poder político e por isso ela foi exilada. Foi assim que ela acabou ali. As pessoas ao redor duvidavam que ela seja mesmo nobre, porque ela não parece muito refinada. Ainda assim, muitos começaram a comentar que ela era fofa e que com o tempo ficaria muito bonita. Dennis gostaria de fazer algo para ajudar ela, mas pensa que talvez ele não pode salvar todo mundo. E se ele se revoltasse com cada injustiça, ele acabaria não sobrevivendo. Só que ao olhar para os olhos sem vida da garota, ele se lembrou da sua própria infância como órfão. O cara que estava vendendo os escravos lá começou o leilão com um lance inicial de 300 mil moedas. Outros rapidamente entraram na disputa. O valor subiu para 800 mil. Dennis ofereceu 1 milhão acreditando que venceria, mas então o lojista que ele conheceu mais cedo intervém com 1,5 milhão, alegando que a garota era fofa e que vai levá-la para casa e vai cuidar bem dela. Nessa hora, o Dennis percebeu que esse homem tem um ar suspeito, mas tentou não julgá-lo apenas pela aparência, né? Só que a multidão começou a comentar que o sujeito é sim um pervertido e que a garota ficaria infeliz se fosse comprada por ele. Então o Dennis percebeu que ele não poderia deixar isso acontecer e aumentou o lance de novo. A guerra dos lances continuou até ultrapassar 5 milhões. No fim, o Dennis conseguiu comprar a garota. Ele foi lá, levou ela para o novo restaurante, mas se sentiu frustrado por ter gastado quase todas as suas economias naquela garota. E querendo dar a ela esse novo começo, ele leva ela até sua loja, compra um vestido novo e finalmente ela pode se limpar. Mais tarde, os dois começam a caminhar juntos de volta para casa, mas a garota ela anda muito devagar. O Dennis avisa que ela vai acabar se perdendo se não se aproximar dele. E de fato, depois de alguns minutos, ela se perde na multidão e começa a entrar em pânico, sem conseguir encontrar o Dennis ali. Logo depois, Dennis aparece na frente dela, se desculpa por ter andado rápido demais, e quando eles chegam no restaurante, a garota pergunta por que ele a comprou. E o Dennis responde que não houve nenhuma razão especial, ele apenas lembrou de algo do passado. Ele pergunta o nome dela e a garota responde que ele apenas chame ela de escrava. Só que o Dennis, ele começa a se perguntar se ela tem um nome verdadeiro e tal, e ela hesita, mas acaba pedindo para que ele chame de Alia. Ele se apresenta como Dennis e Alia começa a perguntar ali o que deve fazer agora. Dennis responde que ela não precisa fazer nada, diz que pode usar o andar de cima ali, ou se não quiser ficar, pode ir embora, porque agora ela tá livre. Aí a garota fica chocada ouvindo isso, né? Só que antes que possa dizer qualquer outra coisa, o estômago dela começa a roncar. O Dennis então prepara algo pros dois comerem ali, né? Fazendo um prato maravilhoso, especialidade do cara. Ele enche o restaurante com um aroma delicioso e a Alia fica encantada com o cheiro. Quando a comida fica pronta, eles se sentam para comer, a menina adora esse sabor e fica tão feliz que começa a chorar. O Dennis percebe que não sabe do que ela passou e não vai forçar ela a contar, a menos que ela queira. Enquanto ela continua comendo, ele começa a notar que ela tá ali engasgando com a comida, então ele corre para ajudá-la. Nos dias seguintes, Alia passa a ajudar o Dennis a decorar o restaurante. Ela também cuida da limpeza, o que deixa o Dennis muito feliz, e depois de algum tempo, tudo estava pronto. Dennis batizou o local de o Restaurante do Aventureiro. Ele conta a Alia ali que seria a garota propaganda do restaurante, né? E ela começa a treinar suas habilidades de atendimento. Daí o Dennis acredita que estava tudo preparado, pronto para qualquer coisa que os clientes pudessem jogar sobre eles, e afirma que faria com que todos ficassem obcecados pela sua culinária, a ponto de virem comer as 3 refeições do dia ali. E ele espera que os clientes também paguem bem, afinal de contas ele gastou todo o dinheiro com o restaurante e com a Alia também. Mas enquanto estava perdido nos seus pensamentos, o primeiro cliente chegou pela porta. Para sua surpresa, esse cliente estava vestindo uma armadura. Mas a gente finaliza o primeiro episódio por aqui. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que logo a gente tem novidade. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!